Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral, estamos comemorando 30 anos da Constituição brasileira. Qual o papel hoje das constituições na política mundial? O que elas representam? As constituições hoje representam coisas muito diferentes na política mundial. Apenas para começar, eu diria que as constituições servem para legitimar regimes democráticos e servem também como formas de dar legitimidade a regimes autoritários. As constituições surgiram, na época moderna, no século XVIII, e surgiram precisamente com uma finalidade específica de regular os direitos humanos, de definir a estrutura do Estado e de marcar um período de superação do absolutismo monárquico e a passagem para os regimes liberais. As primeiras constituições se preocupavam apenas com os direitos humanos enquanto os direitos de liberdade, dos direitos de liberdade dos indivíduos em relação ao Estado. As constituições posteriores foram depois acrescentando outros direitos, como chamados direitos econômicos e sociais, os direitos políticos, os direitos à paz, à autodeterminação, os direitos à não manipulação do patrimônio genético. Houve, assim, um acréscimo gradativo do catálogo de direitos humanos que as constituições passaram a incorporar. As constituições nasceram no século XVIII, a Constituição americana é um exemplo típico, ela é uma Constituição muito pequena. Isso não significa que todas as constituições devem ser constituições limitadas. As constituições são produtos históricos e obedecem a circunstâncias históricas específicas a cada país. Mas o que acontece no século XX em relação às constituições? Muitos regimes autoritários, inclusive no Brasil, usaram a Constituição como forma de dizer que os regimes autoritários eram regimes que respeitavam certas regras jurídicas. Isso porque as Constituições estão ligadas à ideia de Estado de Direito. A ideia de Estado de Direito é a ideia de que existem regras que limitam o poder estatal, que estabelecem também limites à relação entre indivíduos entre si e, portanto, garantem um espaço de liberdade a cada indivíduo para que cada indivíduo possa exercer a liberdade de pensamento, a liberdade de opinião, a liberdade de organização, que cada indivíduo possa também exercer direitos econômicos e sociais, como direito à educação, à saúde, à habitação, aos transportes, etc. Então, muitas ditaduras ao longo do século XX, a Constituição Brasileira de 1967 é um exemplo típico, a Constituição Brasileira de 1937, durante o governo Vargas, também é um outro exemplo, foram casos típicos de constituições autoritárias que nasceram sob regimes autoritários e que procuraram dar legitimidade ao poder. O poder procurava, assim, dizer às pessoas que era legítimo em virtude de haver uma Constituição. Mas a grande função hoje das constituições é garantir a democracia, é permitir a alternância de poder, é permitir que os indivíduos possam resolver os seus conflitos de forma democrática, é assegurar que a alternância do poder se dê de uma forma que as minorias hoje possam ser maiorias amanhã, e as constituições visam, sobretudo, estabelecer um vasto catálogo de direitos que estabelecem relações de justiça entre os indivíduos entre si e entre os indivíduos e o Estado. As constituições hoje são essenciais para limitar o poder político, para distribuir o poder político e para definir as regras básicas do convívio social. Hoje nós não podemos pensar numa democracia sem pensarmos numa Constituição, mas nós também temos que ter a certeza de que todo Estado que tem Constituição não é necessariamente um Estado democrático, porque Estados autoritários, cada vez mais isso acontece no mundo, nós vemos isso com relação à Rússia, vemos isso com relação à Turquia, vemos isso com relação à Hungria, à Polônia, às Filipinas. São estados crescentemente autoritários e estados que têm Constituição. E as Constituições devem refletir os desejos, as vontades, as ambições, os sonhos e as esperanças de cada povo. Vejam, por exemplo,
que no Brasil não bastou haver a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana, para que o país tivesse eleições limpas. Ao contrário, havia a importação de regras do modelo norte-americano, da Constituição norte-americana de 1787, mas ao contrário, a realidade brasileira era uma realidade dominada pelo voto a bico de pena, pela a compulsão dos eleitores a votarem em determinados candidatos em que os coronéis determinavam que o voto deveria ser dado e, portanto, não é uma marca necessariamente de regimes democráticos. Mas eu insisto no fato de que, sem Constituição, nós não podemos ser Estado de Direito. E sem Estado de Direito, a democracia se perde e é corroída. Eu, Paulo Capuzzo, falei com o professor Alberto do Amaral para a Rádio USP. Um olhar sobre o mundo com Alberto do Amaral Júnior.